Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais um seminário do nosso ciclo de palestras do Astronomia ao Meio-Dia. Hoje quem vai fazer a apresentação para nós é a mestre Daniele Ronso. Ela fez a graduação em Tecnologia e Manutenção de Aeronaves, que é um pouco distinto, na Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos. Posterior, ela fez o mestrado no ITA, sendo o título do seu trabalho de mestrado Lentes Dielétricas para Colimação do Campo Eletromagnético na Banda S, trabalho mais técnico. E ela misturou aí seu gosto pelo ar, agora um pouco mais longe, né? E daí ela veio fazer o doutorado em astronomia aqui com o professor Jacques Lepine, sendo seu título provisório, porque ela está no segundo ano aqui, de doutorado, Astroquímica de Envelopes Estelares, pelo meio do radioastronomia e desenvolvimento de receptores na banda G. E agora eu deixo a Daniele fazer sua apresentação, iniciar sua apresentação. A apresentação vai ter por volta de 40 minutos, como de costume, e posterior é aberta a perguntas, mas claro que se alguém tiver alguma pergunta para fazer no meio, pode erguer sua mão e será um prazer estar aberto às dúvidas. Bom, eu prometo que eu vou tentar, até o final da apresentação, fazer com que vocês entendam essa bagunça que é o meu currículo. Eu vim da área técnica, como ele falou, e eu trabalho aqui com instrumentação e também com ciência, também com astronomia. Bom, toda vez que a gente fala um pouco sobre antenas na astronomia, principalmente quem ainda não está engajado na área, começa a pensar, mas o que é que a gente está procurando com essas antenas, né, apontando para o céu? Que tipo de contato que a gente está procurando? Antes de abordar especificamente essa pergunta, vou falar um pouco sobre a radioastronomia, que é uma ciência moderna. Ela começa ali no século XIX com o desenvolvimento da telecomunicação. Bom, foi lá em 1870, quando Maxwell, meu crush, ele provou que a luz possui uma natureza eletromagnética. E assim, com isso, né, a gente ampliou um pouco os horizontes e começou a tratar a luz como um espectro completo. Né? Não só a luz visível, mas também o rádio, ultravioletas, raio-x, raios gama. O infravermelho também, importante. Bom, logo um pouquinho depois, em 1888, o Hertz, ele provou realmente que as ondas eletromagnéticas existiam. Né? Então você vê que é bem recente, não faz tanto tempo assim que tudo isso aconteceu. E em 1901, o Guillermo Marconi, ele começou a melhorar esses receptores de áudio. Bom, a telecomunicação, ela foi um grande incentivo, na verdade, para o desenvolvimento desses receptores da radioastronomia. Foi meio que uma motivação em paralelo, né, porque toda essa tecnologia de recepção e transmissão não é usada só para astronomia, é usada para telecomunicação, que é acessível para todo mundo. E, bom, veio a telefonia comercial, e junto surgiram os radioamadores, que começaram também a testar, a tentar ver como funcionava essa tal de transmissão de ondas eletromagnéticas, que transmitiam informação, música, para o mundo inteiro. Né? Bom, coloquei um coraçãozinho ali do lado dos radioamadores, porque a radioastronomia ela deve muito aos radioamadores. Né? Muito do desenvolvimento da instrumentação, muito da melhoria, da sensibilidade dos receptores que a gente tem hoje em dia, veio do desenvolvimento dos amadores. A telefonia comercial, ela restringia o uso do tipo de onda para a comunicação. Né? Então, a comercial ficava com ondas longas, enquanto os radioamadores com ondas curtas. O que é isso? Né? Ondas longas são aquelas ondas que são mais compridas, que têm uma frequência mais baixa, um comprimento de onda maior, e elas são necessárias para você fazer transmissão a longas distâncias. E, além disso, a gente tem a ionosfera, né? E a gente pode usar a ionosfera como um grande refletor para aumentar a nossa linha divisada. Linha divisada é quando você coloca uma antena, e você tem uma distância máxima onde você consegue fazer com que essa informação caminhe. Né? Porque a Terra é esférica, né? Então a gente tem uma curva, e chega um momento que a gente não tem mais como essa informação viajar pelo espaço. Ela meio que vai para a Terra como barreira e não vai conseguir. Quando você usa a ionosfera como refletor, você, ao invés de apontar uma antena para outra, você aponta a antena para cima, essa onda reflete e consegue alcançar distâncias mais longas. E as ondas curtas, elas têm uma série de problemas, né? Elas vão atenuar mais rapidamente na atmosfera e tal, então eles fica com essa coisa aí que ninguém quer, amadores, não estão fazendo dinheiro com isso, estão só
divertindo, fica com essa parte aí do espectro que não serve para nada. Bom, eu vou dar um spoiler. Mais para frente, vocês vão ver, hoje em dia, grande parte da radioastronomia, o que eu vou falar um pouco mais hoje, astroquímica e astrobiologia, é bastante essas ondas curtas, as ondas milimétricas e submilimétricas. Moléculas. Foi spoiler, eu já falo. Bom, aí, em 1900, um pouquinho antes do Guilhermo melhorar os receptores, o Charles Nordman, que foi um estudante de pós-graduação, ele decidiu colocar um instrumento lá no Mont Blanc, 3.100 metros de altitude, para poder observar o Sol. Né? Aluno de pós-graduação, vocês sabem como é, né? Descobre uma coisa e aponta para todo lado, vê como funciona e fica experimentando e tal. Bom, ele apontou para o Sol, só que ele não conseguiu detectar nada, apesar do instrumento dele ser sensível para identificar explosões solares. Mas naquela época o Sol não estava num período de alta em explosões, então ele não identificou nada. Coitado, né? A gente sofre na graduação, na pós, gente. Difícil. Bom, aí no século XX, a Bell Telephone ela começou a identificar quais eram as possíveis fontes de ruído para melhorar o seu sistema de comunicação. Então, em paralelo aí com a radioastronomia começando, o pessoal tentando identificar fontes no céu, tinha a telecomunicação investindo muito dinheiro nisso, porque, enfim, hoje em dia a gente sabe como ela é importante, né? E eles identificaram principalmente 3 fontes. Tormentas próximas, tormentas afastadas, né, tempestades elétricas mesmo, e uma fonte desconhecida que se repetia a cada 23 horas e 56 minutos. Bom, os astrônomos olharam isso, né? O Jansky, que foi que é uma das unidades que a gente usa na astronomia, que era o cara que mexia com tudo isso também era astrônomo, falou, pô, se está acontecendo com essa periodicidade, alguma coisa no céu que está lá na nossa esfera celeste, né? E ela está se repetindo ali todo dia. Bom, era o centro da nossa galáxia, que emite em rádio, isso foi descoberto um pouquinho depois. Eu quis mostrar também essa imagem, porque quando a gente fala de antenas na radioastronomia, o pessoal já pensa logo nas parábolas, né? E não são só parábolas que a gente usa na radioastronomia, depende da frequência com que você vai observar, da área coletora que você quer, da sensibilidade que você está buscando, é um tipo diferente de antena. Então nem sempre é tão bonito e tão glamuroso, né? Essa aqui, por exemplo, é um conjunto de antenas, né, usado para observar na frequência de 20,5 MHz, que são ondas de 14,5 metros de tamanho. Elas são ondas bem longas, bem grandes. Aí, ainda no século XX, eles adaptaram um radar para poder fazer radioastronomia. Mas qual que é a ideia de você pegar um radar e adaptar para radioastronomia? Você pode fazer isso? Ué, pode, são antenas, certo? Então, não tem nenhuma diferença entre uma antena usada para telecomunicação e uma antena usada para radioastronomia. Em princípio. Daqui a pouco a gente discute quais são o que tem de diferente, mas é bem pouca coisa. Isso foi muito bom, na verdade, principalmente no período pós-guerra. Tinha aquele monte de radar que foi desenvolvido para a guerra, que foi desenvolvido para identificar aviões que estavam sobrevoando os países e tal, e aquilo tudo ficou sem uso, né? Para que a gente vai usar isso agora em momentos de paz? Então, os astrônomos reciclaram boa parte desses radares para fazer radioastronomia. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre radares na astronomia, astronomia radar, né, não vou falar hoje, mas tem um vídeo no canal AstroTubers, que é do pessoal aqui do IAG e de mais alguns outros institutos de astronomia do país. Foi bem legal esse vídeo. Bom, enfim. Aí teve aqui uma outra antena, você vê que ela é bem diferente das outras, né? Bem alta, pequenininha aqui em cima. E também pelo mesmo cara, o Lowell, construiu essa antena de novo para mapear o céu, para ver o que tem no céu que emite em rádio. E ele descobriu a nebulosa de Andrômeda, né, que depois a gente foi ver que é uma galáxia, e o remanescente da supernova de Tycho Brahe, né, que foi aquele remanescente que foi descoberto em 1572, quando apareceu uma estrela nova no céu e revolucionou toda a astronomia. Né, nessa época, ainda o modelo padrão era da estrela celeste, do céu mutável, e de repente apareceu uma estrela nova no céu, alguma coisa estava errada, e aí com isso eles começaram a medir novamente o céu e tentar encontrar pequenas variações no movimento das estrelas. E isso foi muito importante, principalmente porque a gente começou a perceber que as estrelas não estavam à mesma distância, elas estavam a distâncias diferentes. Né? Deixou de ser aquela ideia de abóbada celeste mesmo. Bom, aí a gente tem uma outra antena aqui, essa aqui é mais parecida com o que todo mundo associa com a radioastronomia, que é
de um telescópio, de um radiotelescópio, que ele foi, em primeiro momento, construído para acompanhar a trajetória do Sputnik. É uma antena de 78 metros. Pois é, a radioastronomia, diferentemente da astronomia óptica, ela vem trabalhando com telescópios grandes já há muito tempo. Né? Eu vou falar isso olhando para o professor Alessandro, né? que gosta muito da astronomia óptica, né? Que hoje em dia está usando aí os telescópios gigantes e tal. Mas a radioastronomia já vem trabalhando com isso há muito tempo. Por que é mais fácil construir? Óbvio. Né? E por que é mais fácil construir? Porque para a gente observar com esse tipo para observar o céu, a gente precisa de uma área refletora grande e a gente precisa que essa superfície aqui seja precisa proporcionalmente ao comprimento de onda com o qual você observa. Então, se você está observando no óptico, a gente está falando de comprimentos de ondas muito pequenos. Então, a precisão da superfície do seu espelho ele tem que ser muito alta. Certo? A rugosidade do seu espelho não pode alterar a sua onda, ou deve alterar o mínimo possível. Na radioastronomia, como a gente está falando de ondas grandes, né, 14 metros ou milímetros, essa precisão da superfície pode ser bem menor. Então a gente pode fazer com alumínio, com outros materiais, não necessariamente o vidro. Né? E isso é um desafio muito menor tecnológico, então a gente consegue construir estruturas muito maiores com isso também. Uma outra antena também, você vê que ela é toda vazada, né? Ela não é inteira como essa anterior aqui. Fica na Argentina, tem 30 metros de diâmetro. Mas assim, qual que é a diferença de você ter um telescópio que é sólido, que é inteiro, e um telescópio que é assim, aberto, parece que é só uma tela? Alguém tem alguma ideia? Por que a gente pode fazer isso? Direto? Não faria sentido, né? Porque no radiotelescópio o que a gente tem a radiação vem do céu, ela reflete nessa superfície, numa parábola, né? Reflete nessa superfície e ela é concentrada para essa região central aqui, para que a gente tenha uma maior intensidade em um ponto só. Né? Então, quanto maior essa área, mais luz a gente pega, maior a intensidade da energia que vai chegar aqui, com isso a gente consegue reduzir bastante o ruído da nossa observação. Mas, enfim, por que algumas são vazadas, como essa, e algumas não são? Alguma ideia? Não? Estrutura mecânica? Desenvolva. Não, na verdade é assim. É claro que a estrutura mecânica ela está bastante relacionada aqui, né? Que a gente consegue fazer uma antena muito mais leve quando a gente não coloca uma superfície sólida, né? Como eu falei antes, a superfície ela tem que ter a rugosidade, o tamanho um pouco menor que o seu comprimento de onda. Porque se for igual, ela vai interferir. Agora, se a gente tem um comprimento de onda muito grande, onde esse tamanho mínimo é muito grande, a gente não precisa de uma superfície inteira. A gente pode ter uma tela, que para aquela onda, como ela é muito grande, vai funcionar como um sólido. Então, quando você vê um radiotelescópio que é assim aberto, que é assim vazado, a gente está trabalhando com frequências bem baixas. Certo? Aqui. E a gente tem esse na Austrália, de 64 metros, também bem grande. Aqui a gente está no século XXI, são telescópios mais modernos. E a gente tem esse de 100 metros, que fica na Alemanha. Aqui a gente vê que ele trabalha com frequências mais altas, né? Que está inteiriço aqui. E a gente tem também, mais recentemente, uma técnica que foi usada, que foi primeiramente utilizada na radioastronomia, que é a interferometria, que é quando a gente usa várias antenas ao mesmo tempo para fazer uma observação. E, bom, se a gente coloca uma antena a uma distância da outra, a gente observa o mesmo ponto com ela ao mesmo tempo e sincroniza esses dados, é como se a gente tivesse, na verdade, uma antena só do tamanho da distância entre as duas. É assim que funciona a interferometria. E por que isso é interessante? Bom, como eu falei, a gente pega a radiação eletromagnética que vem do céu e quanto maior essa área aqui, maior a quantidade de luz que a gente consegue captar. Com isso, maior a resolução, maior a nitidez da nossa imagem. Estou fazendo assim porque não é bem uma imagem, aliás, não é bem uma foto, né, como acontece no óptico, mas é análogo. Então, quando você faz interferometria, o que você está fazendo é aumentando a sua área coletora. Né? Então, por isso que isso foi tão importante. Por exemplo, quando a gente fez aquela imagem do buraco negro, que saiu em abril, a gente usou uma rede de interferometria global.
né? Então, é como se a gente tivesse usado um telescópio com o diâmetro da Terra. É claro que quanto mais antenas você tem entre os pontos, melhor é, porque você tem mais informação, mais dados, você consegue melhorar a precisão da sua medida. Mas a resolução, a área coletora, vem da distância entre as duas, mais distantes. Mas, enfim, por que a gente usa antena na astronomia? E que tipo de contato a gente está buscando? Falei muito sobre telecomunicação, sobre transmissão de informação. O que a gente quer quando a gente aponta uma antena para o céu? A gente quer um contato inteligente? A gente está buscando extraterrestres? Né? Esse aqui é o Big Ear, do SET, né? Daquele projeto que busca por vida inteligente e tal. A gente teve um resultado aí há um tempo atrás que foi o sinal WOW, né? Que veio um pulso tipo, muito mais intenso do que todo o resto, todo o fundo do universo. E o pessoal ficou há muito tempo investigando isso para ver se era um sinal de vida. Né? Por muito tempo, eles ficaram olhando para aquela regiãozinha do céu para ver se aquilo acontecia de novo. Então, não foi bem isso. Em 2017, a gente descobriu que, na verdade, muito possivelmente, exatamente na mesma frequência do sinal WOW, a gente observou uma linha de hidrogênio em cometa, no espectro de um cometa. E isso se repetiu algumas vezes. Em vários cometas diferentes, a gente observou um sinal muito parecido. Então, gente, busquem conhecimento. Acho que é a melhor coisa mesmo. Não foi dessa vez que a gente identificou extraterrestres. Mas então, o que é que a gente faz na radioastronomia, se não é apontar a antena para o céu e procurar um contato, né, e procurar uma transmissão de informação? Só para... Ele tem uma geometria um pouquinho diferente, mas é muito parecido, né, com a parábola. Vem a radiação do meio interestelar, reflete aqui, ela é colimada aqui, né, ela é focada para uma antena, uma corneta que fica aqui no centro, e vai pegar toda essa radiação e transformar exatamente como as outras antenas fazem. Por que radioastronomia é legal e o que a gente quer com ela? Bom, essas duas imagens acho que já dizem muito, né? Com a radioastronomia, a radioastronomia é uma ferramenta muito interessante, muito importante para a gente observar o céu em temperaturas mais baixas e também para fazer essas grandes redes de interferometria, que ainda no óptico é muito difícil fazer. Por quê, né, que é difícil fazer? Porque a frequência é muito alta, porque que exige de você uma precisão de instrumentação que é muito difícil conseguir ainda, que na radioastronomia a gente já domina. O que mais que a gente faz com a radioastronomia? Esse ciclo aqui é um ciclo de evolução estelar, por exemplo. A gente consegue observar com a radioastronomia cada uma dessas fases de evolução estelar, por exemplo, inclusive fazer espectroscopia de planetas. Né? E o que a gente observa, então, com rádio? A gente observa moléculas. Mas por que moléculas? Por que a gente não observa elementos químicos? Né? Sei lá, o ferro ou o hidrogênio. Por que a gente está olhando moléculas? O monóxido de carbono, os hidrocarbonetos no geral. Bom, porque cada elemento químico, cada transição química, ela vai acontecer dependendo de uma temperatura. Quando a gente está olhando no visível, no ultravioleta e raio-x, a gente está falando de energias altas. Se são energias altas, são temperaturas altas, certo? Quando a gente vem para o lado de cá do espectro, do infravermelho para baixo, a temperatura está diminuindo. Bom, para a formação de moléculas, a gente não pode ter uma temperatura muito alta, porque temperaturas muito altas fazem com que as moléculas se quebrem, faz com que os átomos se ionizem, com que eles percam completamente seus elétrons e você tenha lá só o seu núcleo do átomo completamente ionizado. Então, a gente usa esse recurso do espectro, a temperatura, para identificar diferentes elementos químicos, diferentes transições químicas, vindo mais para a parte fria, as moléculas também. Que a gente também tem mudanças de níveis e moléculas, as moléculas elas se movimentam, elas não estão paradas no meio interestelar. Se tem temperatura, elas estão se movendo, certo? Então a molécula ela vibra, ela gira, ela tem um movimento que ela faz parte de uma nuvem, essa nuvem tem um movimento, então isso também dissipa energia, e é isso que a gente observa com frequências mais baixas. Então o rádio, ele pega toda essa faixa aqui do espectro, uma faixa bem grande do espectro, né? E quando a gente ouve falar micro-ondas, AM, FM, são subbandas, são pedacinhos da área do rádio. E o que a gente está buscando com a radioastronomia, de fato, agora respondendo de verdade essa pergunta?
né? A gente está buscando mapear e entender como essas moléculas se formam no meio interestelar. Então, a gente tem, por exemplo, em um hot core, como é no caso daquela imagem ali, poeira e alguns tipos diferentes de moléculas que estão espalhadas de forma diferente nessa nuvem. Né? E daí? Né? E daí que estão espalhadas de forma diferente na nuvem? Isso diz para a gente como se formam essas moléculas. O que é necessário ter na região para que elas se formem, né? Porque quando a gente observa isso, a gente também está procurando a temperatura, a gente está procurando as condições ambientais, além da temperatura, a densidade, né? Todas as condições que estão acontecendo ali, que estão propiciando a formação ou destruição dessas moléculas, para entender como elas funcionam. Além disso, por exemplo, a gente tem aqui uma AGB, que é uma estrela do ramo assintótico das gigantes. Essas estrelas, elas são muito eficazes na produção de novas moléculas, principalmente moléculas ricas em carbono. E por que eu quero ver moléculas ricas em carbono? Porque a vida, como a gente conhece, é a base de carbono. Então, se a gente entende como as moléculas, como as cadeias de carbono evoluem no meio interestelar, em última análise, a gente está tentando entender como a gente surgiu, né? Como a vida surgiu. E aí que entra a astroquímica e a astrobiologia. Na astroquímica, a gente está procurando moléculas mais simples, moléculas pequenas, moléculas que estão em regiões ou quentes ou frias, mas moléculas pequenas e simples. E entender como, quando, por que elas se formam, se destroem. Ah, mas é sempre bonito assim? Né? Quer dizer, eu acho bonito, não sei vocês. É sempre bonito assim? Então, às vezes é bonito assim, às vezes é bonito daquele jeito ali, que a gente observa. Porque a gente não está olhando só a imagem, a gente quer entender a assinatura desses elementos. Né? A gente não identifica esses elementos pela cor, né? Como a gente vê no óptico. Na verdade, a gente pode fazer uma analogia com a cor, porque os nossos olhos são sensores que são feitos para a parte visível. Né? E na radioastronomia a gente não enxerga, mas as antenas enxergam. Então, cada uma daquelas linhas ali, cada pedacinho, corresponderia a uma cor no nosso espectro visível. Então, a gente tem aquelas linhas, cada linha é uma molécula, ou cada conjunto de linhas pode ser uma molécula, ou um elemento químico, dependendo da frequência. Como a frequência é baixa, são moléculas, não são elementos vagando por aí. E a gente quer entender como eles estão se formando ali e a assinatura deles, como que a gente sabe? Como vocês sabem que, sei lá, 3 linhas daquela correspondem a uma molécula de... O que a gente pode saber disso? Não tem como. Assim, só observando. A gente tem que testar isso no laboratório primeiro. Então, tem uma série de elementos que a gente não consegue, uma série de moléculas que a gente não consegue reproduzir no laboratório, porque a gente não consegue reproduzir as condições do meio interestelar. Então, tem um monte dessas linhas, um monte dessas assinaturas, que a gente não faz a menor ideia do que são. Porque para a gente saber a posição dessa linha, a gente tem que testar aqui, para ter certeza dela. É claro que a gente pode calcular, tem modelos matemáticos, tem modelos teóricos que aproximam isso. Mas para a gente ter certeza experimentalmente, a gente tem que testar. Então, a gente tem, com modelos matemáticos, indicadores que mostram para a gente, possivelmente, quais são as moléculas que estão ali. E a gente tem uma lista de coisas, de moléculas que a gente realmente testou em laboratório e sabe que são aquelas. E tem outras que a gente não faz ideia ainda, porque a gente não teve tempo de calcular tudo, que são muitas coisas. Bom, essas são as principais perguntas que a gente quer responder com a astroquímica e a astrobiologia. Eu falei quase nada de astrobiologia, né, porque minha área, na verdade, é astroquímica, então eu vou ficar mais na astroquímica mesmo. Mas a astrobiologia, ela vai entrar num passo adiante. A astrobiologia, ela vai falar sobre moléculas mais complexas, moléculas que são as prebióticas, né, aquelas que vão formar os ácidos ribonucleicos, aquelas que vão se tornar futuramente, né, se continuarem evoluindo, moléculas autorreplicantes, e a astroquímica as mais simples. Então, são áreas complementares. Né? Aí eu coloquei uma pergunta ali, como que essas moléculas entram no caminho da complexidade? Né? Essa é uma pergunta que é muito difícil até entender o que ela significa. Né? Porque, bom, a gente tem moléculas simples e a gente pensa que, bom, a tendência é a gente manter o mínimo de energia. Né? Para que você vai gastar mais que você pode manter um nível menor? Né? Para que você vai entrar num caminho de cada vez mais aumentar o seu consumo de energia? Né? Então, a gente ainda não entende direito como que essas moléculas simples, elas acabam evoluindo para moléculas mais complexas, as moléculas ou como as moléculas prebióticas podem ter virado vida. Né? A gente não entende isso direito.
Por que isso? E essa acho que é uma das maiores perguntas que tanto a astroquímica quanto a astrobiologia se ocupam de responder. A gente ainda não tem resposta para isso. Claro que, obviamente, isso vem das condições do meio, isso vem das variações da energia do próprio meio, mas a gente não entende isso direito. Bom, aí, só para retomar o resumo que eu coloquei lá no site, por que eu disse, no final das contas, que a gente vai discutir como que a ciência básica impulsiona o desenvolvimento tecnológico? Isso tem a ver com o que eu falei até agora, né? Bom, como eu falei, eu vim da área técnica e vim trabalhar aqui com ciência. É muito comum, dentro da academia, dentro do pessoal que tem uma formação puramente científica, a gente perguntar para que serve o seu trabalho, e as pessoas olharem feio para você, para a gente ter conhecimento, para a gente descobrir o que está acontecendo, e só por isso já se justifica o meu trabalho. Eu concordo plenamente com isso. Mas, fora da academia, quando você dá uma resposta dessa, a pessoa cruza os braços, olha para sua cara e fala, tá bom, então, eu estou tirando do meu dinheiro, do meu bolso, pagando um monte de imposto para você obter conhecimento, como o ET Bilu, né? O conhecimento, pô, né? Que absurdo. Por que isso vai ser útil para mim? Bom, um dos objetivos dessa palestra é dar uma resposta um pouco melhor para convencer as pessoas de que realmente é importante dar dinheiro para a ciência. É óbvio que buscar conhecimento, o desenvolvimento como humanidade, como sociedade, depende disso, mas também impulsiona o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico é um passo que vem depois, né? Toda essa motivação de entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que as moléculas se formam, foi o que fez com que todos os receptores da astronomia, todos os receptores de telecomunicação, fossem desenvolvidos a um ponto de sensibilidade onde a gente consegue olhar muito longe do universo. Né? Com mais sensibilidade, a gente olha mais longe. A gente conseguiu tirar uma foto de um buraco negro, a gente fez uma imagem de um buraco negro. Isso é um marco na história. E isso a gente fez melhorando a tecnologia. E essa tecnologia, não agora, mas daqui a alguns anos, vai ser revertida, vai ser usada para telecomunicação. Né? Esse aumento da sensibilidade, você pode usar larguras maiores de banda para se comunicar, você pode transmitir dados mais rapidamente quando você tem isso. Então, quando alguém pergunta, para que investir em ciência básica? Para que estudar tudo isso? Bom, acho que a primeira resposta que você tem que dar para a pessoa não brigar e não cruzar os braços e fazer cara feia para você porque você vai usar isso depois, em alguns anos. 5, 10 anos, talvez um pouco mais, mas você vai usar isso depois, isso vai ser revertido para a sociedade. A telecomunicação hoje em dia deve muito para a astronomia, para a radioastronomia, e deve muito para os astrônomos amadores que estavam brincando de trocar informação. Bom, coloquei umas imagens aqui de outras coisas que eu acho muito bonitas, não sei vocês, mas eu acho muito bonitas, que são os receptores que são usados nessas antenas. Então, você tem essas antenas grandes, aquelas parábolas, mas no centro da parábola, o que você tem mesmo, o que vai pegar essa informação e transformar isso, vai pegar essa onda eletromagnética e vai transformar isso em informação, são esses receptores aqui. Então, é uma parafernália técnica aí, né, que, enfim, eu gosto. Mas, basicamente, o que acontece o raio de luz entra por aqui, de rádio, né, por aqui, ou você vê que tem modelos diferentes, cada um deles com uma frequência diferente, assim como os outros equipamentos também que são usados na astronomia, como infravermelho, óptico, raio-x, raios gama, usam detectores diferentes no rádio, como é uma banda larga, espectro, a gente também tem tipos diferentes de receptor. E basicamente o que a gente faz é pegar a frequência que chega do céu aqui e transforma ela em algo que a gente consiga quantificar. A gente tem trabalhado muito ultimamente na astroquímica com frequências ali no milimétrico e submilimétrico. Né? São frequências ali na faixa dos 200 GHz, 300 GHz, 150 GHz, por aí, até 900, né, entrando na faixa dos terahertz. E a gente tem usado isso porque ali tem uma variedade enorme, uma quantidade enorme de espécies diferentes de moléculas para a gente observar. O problema é que é muito difícil você trabalhar com radiação nessa frequência. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente desenvolve tecnologia e trabalha até 40 Hz. A gente consegue construir equipamentos e lidar com informações a 40 GHz. Imagina a 200, a 900 GHz. Como a gente faz isso? Então, essa coisa linda aqui, ela serve para transformar uma frequência lá de 900 GHz, saindo aqui embaixo a
5 GHz, coisa que a gente consegue trabalhar muito bem. Né? A gente tem um problema também com a própria interferência. Se a gente pega uma onda de 400 GHz, a gente está falando ali algo um pouco menor que 1 milímetro. 1 milímetro, se você abrir o computador e ver aquela plaquinha verde que tem dentro do computador e olhar as trilhas, que são aqueles caminhos que ligam um componente no outro, você vai ver que a largura daquela trilha é desse tamanho. E lembra que eu falei para vocês que o problema lá da superfície é que o tamanho da superfície tem que ser menor do que o comprimento de onda? Senão a gente tem um problema, a gente mexe com a característica da onda? Acontece a mesma coisa aqui, na trilha. Então a gente tem que transformar as ondas que estão lá em menos de 1 milímetro em ondas maiores, para que elas passem por essas trilhas sem sofrer interferência. Mesmo princípio, outra abordagem. Né? E, bom, tudo isso aqui fica dentro de um tambor, que é esse aqui. Esse aqui cabem 9 desse aqui, cada um desses aqui é um. Cabem 9 diferentes aqui. E, bom, por que a gente coloca isso tudo no tambor? Né? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem lá no espectro uma correspondência entre frequência e temperatura. Né? Tá aqui a temperatura é mais baixa, tá lá a temperatura é mais alta. E aí, quando a gente coloca um equipamento, esse equipamento tem temperatura, certo? Ele não está a zero Kelvin. Ele tem uma temperatura. Então, a gente tem que esfriar ele o máximo possível, tentar fazer ele chegar lá no 0 Kelvin, para que a temperatura dele também não interfira na onda. Então, para isso, a gente coloca naquele tamborzão, que chama criostato, e a gente refrigera aquilo a 4 Kelvin, 3 Kelvin, às vezes 2 ponto alguma coisa Kelvin, para que a gente diminua o ruído também. Porque tudo emite. Se tem temperatura, está emitindo radiação. E se a gente quer medir a radiação que está sendo emitida, a gente tem que evitar que o nosso sistema interfira naquilo. Né? E na radioastronomia é assim que a gente faz. Bom, e aí depois a gente pega todas essas coisas lindas e transforma nisso, que não é tão bonito assim. Porém, essas são as linhas que a gente usa para identificar quais são essas moléculas que estão nesse meio. Né? Então, a gente vê esse monte de chiadinho aí, que é o ruído. Né? Se a gente não tivesse nenhum ruído, isso aqui seria uma linha retinha. Né? Mas como a gente tem ruído, aparece esse chiadinho. Esse chiadinho é ruído que vem do próprio universo e é ruído do próprio elemento. Então, se a gente souber qual ruído que a gente está trabalhando, a gente consegue minimizar isso e realmente enxergar essas linhas, né? Que indicam para a gente quais são as moléculas, os elementos químicos que estão presentes, a temperatura que está naquela região, e consegue, aos poucos, respondendo aquelas perguntas que eu coloquei para vocês. Bom, essa foi a minha apresentação. Meu contato é esse aí. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Perguntas? Perguntas? Bem, parabéns pela apresentação. Minha dúvida é a respeito a sinais extremamente débeis que devem chegar, né? Porque nessa faixa de frequência, 200 GB, né? Nessa faixa, e as distâncias astronômicas envolvidas, né? Esses sinais devem chegar extremamente débeis, acompanhados, como você disse há pouco, do ruído do universo, né? E o ruído do universo é significativo, o ruído de fundo. Então, que tipos de filtragens adicionais, além de mergulhar o detetor em hidrogênio líquido, não sei o que, não me lembro. Hélio líquido. Hélio líquido, né? Que tipo de outros processamentos são feitos para filtrar esses sinais, né? Certo. Bom, com relação à filtragem de sinais para a gente reduzir os ruídos, existem alguns procedimentos que a gente pode fazer tanto fisicamente quanto via software. Né? Fisicamente, a gente mergulha o receptor em hélio líquido para reduzir a temperatura. A gente pode aumentar o tempo em que a gente fica apontando a nossa antena para o mesmo ponto. Né? A gente chama isso de integração, a gente vai somando a energia que vai sendo recebida ali. Né? No óptico, dá para a gente fazer uma analogia com o óptico. No óptico é como se a gente estivesse pegando um balde e enchendo ele de fótons. Né? Então, a gente tem um fluxo de fótons vindo, aponta um balde para lá e quanto mais tempo você deixar ali,
mais esse balde vai enchendo de fótons. Né? Aqui é bem parecido, só que é uma radiação numa frequência mais baixa. Né? Então, quanto mais tempo você deixa a antena apontada ali, mais informação você vai ter. E aí você consegue diminuir, aliás, aumentar a diferença entre o seu sinal e o seu ruído. Então, a gente calcula isso, inclusive, vê qual que é a magnitude da nossa fonte, qual que é o fluxo dela, e a gente consegue calcular qual que é o tempo mínimo que a gente tem que ficar apontando para ela, para conseguir distinguir o que é sinal do que é ruído. Fisicamente, além disso, que a gente pode fazer é usar componentes no nosso sistema que já sejam de baixo ruído também. Né? Porque cada partezinha, não só a temperatura, vai inserir um ruído diferente, né, no nosso sistema. Então, um diodo, um resistor, um amplificador, tudo isso a gente também desenvolve com cada vez menos ruído para interferir menos na nossa medida. Via software, o que a gente pode fazer são alguns tratamentos matemáticos. Né? Então, tem alguns tratamentos estatísticos mais avançados, mas a gente pode simplesmente fazer algumas subtrações, tem a própria calibração do sinal que a gente faz, que é medir qual que é o nosso sinal de fundo e subtrair ele depois da nossa medida. Então, tem uma série de procedimentos diferentes que a gente pode fazer para reduzir esses ruídos. Posso fazer? E quanto às distâncias, né, que já foram possíveis observar essas moléculas, né, e quais são as distâncias máximas que conseguem ser distinguidas e se já foi possível mapear a complexidade delas de acordo com a distância envolvida, né? Eu não vou saber te responder qual foi a distância máxima que a gente já conseguiu distinguir moléculas, mas a complexidade ela não tem a ver necessariamente com a distância, ela tem a ver com a temperatura do meio e com as condições do meio. Então você pode ter moléculas complexas mais próximas do que moléculas simples, ou vice-versa. Isso depende da região onde você está observando, da temperatura, densidade, enfim, todas essas condições que a gente conversou. Obrigado. De nada. Queridos, antes da gente passar para a próxima pergunta, só queria dar um comunicado que semana que vem não vai ter palestra, porque é Semana da Pátria, perdão. Então, não haverá, tá? Eu vou seguir agora com as perguntas. Olá, você mencionou o SET, por exemplo, né, a detecção de como a radioastronomia é usada para, eventualmente, quem sabe, detectar sinais de vida extraterrestre. Mas eu queria saber se você sabe de alguma anedota ou algum caso em que na radioastronomia tinha um background de origem do próprio ser humano foi detectado quando não deveria. Ou assim, se em algum momento da história da radioastronomia vocês detectaram coisas que não deveriam ter sido detectadas de origem militar e coisas assim que causou algum desconcerto ou não. Mas uma pergunta menos específica e mais geral, como que esse background de origem humana é lidado? Como vocês levam em conta, porque eventualmente alguma coisa vindo do homem vocês detectam em alguma observação, seja satélites ou coisas do tipo, como vocês lidam com isso? Certo. Bom, tem vários casos, na verdade, na radioastronomia, onde a gente tem interferência humana mesmo nas medidas. E isso, na verdade, é um grande problema. Né? Por isso, por exemplo, que a gente busca sempre ir lá para o Atacama, para regiões mais inóspitas, além da umidade ser mais baixa, que melhora muito as nossas observações, você tem menos interferência humana também. Tem algumas coisas que a gente pode fazer em regiões que estão sendo populadas e que a gente não tem muito controle sobre isso, que é usar... Porque a antena na radioastronomia ela é só um receptor, né? Ela só recebe radiação. Mas tem um pessoal do Chile que está fazendo isso, lá de Cerro-Calán, que é uma matriz de antenas que vão ser transmissoras, e a transmissão, a onda que ela vai transmitir, vai fazer uma interferência destrutiva, obrigada, uma interferência destrutiva com a própria radiação que o pessoal está usando para telecomunicação. Então você vai meio que zerar ela, eliminar ela naquela região e evitar que ela interfira nas suas medidas. Bom, esse próprio sinal WOW, ele não foi, né, um sinal humano, só que você teve em outros momentos também, no mesmo projeto, sinais que vieram de satélites, assim, mas logo o pessoal, não, tem um satélite ali, não foi nada não. Então o pessoal tem sempre essa preocupação.
Teve um caso interessante também que aconteceu, que foi, em primeiro momento, acharam que foi vida, foi um sinal de vida extraterrestre, né, vida inteligente, que foi quando a Jocelyn Bell descobriu os pulsares. Né? E ela estava fazendo seu trabalho de doutorado e começou a mapear o céu e, de repente, achou uma fonte que repetia uma emissão muito no padrão, assim, ela tinha basicamente a mesma intensidade e repetia num período muito bem determinado, e isso também gerou um burburinho, assim, achando que talvez fosse vida inteligente. Não era um pulsar. Né? Bom, eu consegui responder a sua pergunta? Então tá. Mais perguntas? Obrigado, mestre. Você não é a única alienígena aqui. Eu também. Eu sou da área de eletrônica, de engenharia. Então, assim, a lida com os tipos de ruído, né? Ruído branco, ruído rosa, tarará, bursts, tal. É tratado eletronicamente? Hoje em dia, o que você faz eletronicamente, assim, no hardware, né, é você usar componentes com uma maior confiabilidade, com menor ruído e tal. Mas esse tipo de ruído específico que você está falando, ruído branco e tal, a gente elimina no software quando a gente vai fazer o tratamento do sinal. Ah, é depois, então. Isso, Tá. no pós-processamento. Tá. E você colocar 9 canecas dentro do cara é por redundância ou eles são seletivos? Cada um deles opera numa frequência diferente. Seleção. Então, isso, pra gente, porque tudo que a gente quer na astronomia é observar na maior banda possível de frequência, né, na maior quantidade possível de informação. Só que é impossível você fazer um instrumento que seja super sensível numa banda larga. Então, o que você faz? Você faz vários instrumentos super sensíveis em pedacinhos do espectro e aí você usa todos eles juntos para observar. Compõe depois? Você compõe depois. Compõe. Depois, isso. Não necessariamente você vai conseguir fazer uma observação simultânea, né? Fazer com que todos eles estejam recebendo radiação ao mesmo tempo. Você consegue, se você tiver, por exemplo, uma espécie de espelho dicróico que vai separar a sua frequência, né? Espelho dicróico ele vai separar, sei lá, você está recebendo um feixe que tem o espectro completo, né? Lá desde o rádio até os raios gama. E você vai fazer com que ele separe, sei lá, do rádio, do micro-ondas para cima vai para um lado, da micro-ondas para baixo vai para o outro. E aí você direciona esse feixe para 2 receptores diferentes. E aí você consegue fazer uma observação simultânea. Mas isso é bastante caro. Né? Então, dependendo da verba que você tem para o seu projeto, você vai fazer uma observação de cada vez e depois pegar esses dados e ir colando o gráfico um no outro. Como também o investimento maior é montar o equipamento, né? Vale a pena até assumir um pouco de dívida para frente para ter o melhor que tem. Mas, última pergunta, mestre, o que manda é a relação sinal-ruído, certo? Certo. Tá, então assim, quando você põe um cara grandão, tudo, vem uma possibilidade de realidade daquele sinal melhor. Aí quando você divide, né, você vai ter que compor depois por uma série, num software, certo? Mas o grande ele também entra muito ruído. O que é dividido, tipo alma, menos ruído também. Tem alguma ideia de o que se ganha, o que se perde, ou só um cara distribuído para aumentar, entre aspas, o tamanho da antena? É que assim, a interferometria ela serve para você construir coisas que seriam impossíveis se você fizesse um só. Né? Então, não tem como você fazer um radiotelescópio com 10 km de diâmetro. É muito grande, não faz o menor sentido. Mas a recomposição fica complicada. Sim, aí você tem um tratamento de software depois, que com certeza se você tivesse um só seria muito melhor, mas como você vai construir um de 10 km? É impossível. Então a gente faz com o melhor que a gente pode, né? Que é colocar várias antenas juntas. A gente tem lá uma perda de qualidade, mas pelo menos a gente consegue fazer. Beleza. Obrigado, mestre. De nada. Mais perguntas? Então vamos agradecer novamente a Daniele. Obrigada, gente.